Deus está presente. Dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse de Jesus, segundo João, nós vamos fazer a leitura da segunda carta do Cristo à segunda igreja na Ásia, Esmirna. Está no capítulo 2, versículos de 8 a 11. Convido você a ler comigo e juntos entender, receber os ensinamentos de Jesus para que dessa forma possamos estar presentes no grande momento anunciado pela sétima trombeta, que também está aqui no Apocalipse do Cristo. Vamos então à leitura dessa passagem. Capítulo 2, versículos de 8 a 11, no Apocalipse de Jesus, segundo João, o evangelista e profeta. Carta de Jesus à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e que és caluniado por aqueles que se dizem apóstolos e não são, sendo antes templo de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esse final nós temos que ler sorrindo, porque aqui vemos que o Cristo está falando para todos nós que se seguirmos aquilo que ele coloca nesta segunda carta à igreja em Esmirna, não sofreremos o dano da segunda morte. Portanto, é um momento de felicidade, é um momento de entender que, poxa, todo o meu esforço aqui, toda a minha perseverança, ela vai ser recompensada e da melhor forma possível que eu poderia pensar aqui em realizar. Jesus está trazendo para nós que não sofreremos o dano da segunda morte. Agora, antes de entendermos o que é a segunda morte e assim ver a aplicação dela nessa vivência do novo mandamento de Jesus para a materialização do seu reino aqui na terra e assim estarmos presentes no momento anunciado pela sétima trombeta, vamos ver o que o Cristo nos fala sobre a nossa condição aqui na terra. Ele mesmo nos diz que conhece as dificuldades que estamos enfrentando. Então ele sabe aquilo que você está passando, aquilo que você nesse momento enfrenta. Ele não fala com a gente desconhecendo o que se passa na nossa vida, como a dizer para nós: olha, você não está usando o máximo do seu tempo que você tem durante o dia, as 24 horas do seu dia. Só que as pessoas que falam isso, em sua grande maioria, desconhecem muitas vezes o que nós estamos enfrentando e que nos impede de fazer o uso do tempo da forma como eles acreditam que acabam sendo o certo, para assim superarmos as nossas dificuldades. Podemos muito bem estar enfrentando uma questão no campo da saúde, uma questão familiar, ou mesmo um cansaço crônico, um estresse crônico, situações da nossa vida que nos impedem de realmente acabar nos voltando a essa questão. Mas, diferente aqui, o que vemos é Jesus dizendo para nós o seguinte: eu conheço o que você está passando. Eu sei o que você está enfrentando. E você pode muito bem superar. Vamos ver como? Vamos procurar entender como a gente consegue superar essa situação, porque daí depois disso você pode sim começar a fazer mudanças na sua vida, de modo
que você faça o melhor uso do tempo que você tem, da forma como você pensa e quer utilizar para o crescimento pessoal, o crescimento da família, o crescimento da sociedade que você está. Então Jesus ele está falando para nós o seguinte: eu conheço o que você está enfrentando. Sei que existem momentos em que você acaba sendo caluniado, até mesmo por aqueles que você confia e que fazem parte dessa comunhão com Deus, dessa entrega aos ensinamentos que Jesus traz para todos nós, só que não são, apenas se colocam como, mas não realizam, não praticam os ensinamentos de Jesus. Ora, o que ele fala em seu evangelho já antes do Apocalipse, quando assim João escreve, ele nos declara: quem são vocês que estão vindo aqui falando Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu falo? Longe de mim. Então, o próprio Cristo também nos coloca e nos mostra que devemos, antes de falar os ensinamentos dele para a vida dos outros, temos que procurar viver na nossa vida também. E é dessa forma que nós vamos construindo em nosso espírito uma moralidade. E não na ideia de sermos moralistas, onde a gente fala: olha, o que você está fazendo é errado, mas na realidade eu não pratico, mas eu sei que é errado. Então você tem que mudar. Mas e você? Vai mudar? Não, para mim já não dá mais tempo. Eu só sei que é errado, mas eu tô avisando você, tenta você, porque para mim já não dá mais. Essa é a atitude moralista. Agora, a busca pela moralidade, de viver a moralidade, é quando a gente se esforça para aplicar aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos compreendendo dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. E aí não nos enquadrarmos nessa categoria de caluniadores, onde nós falamos sobre uma circunstância, sobre algo, mas na prática não é uma realidade. Nós não vivemos aquilo que falamos. E isso vai transformar a nossa alma de uma forma que nós não podemos imaginar, porque é na vivência que vamos perceber, e se resume exatamente na proteção à segunda morte. O irmão Paiva, nos seus estudos sobre o Apocalipse, ele nos ensina que a segunda morte é a morte moral. Portanto, quando nós passamos por ela, significa que a nossa presença, o nosso espírito, a nossa expressão, a nossa fala não tem peso nenhum. Não tem nenhuma autoridade. Por quê? Porque estamos na segunda morte. Estamos tendo uma morte moral. E é exatamente nesse ponto de falar aquilo que deve ser feito, mas não fazer. Então, o que o Cristo nos fala aqui, nos pede, é atenção a esse detalhe. Olha, eu sei que você está passando por dificuldade. Eu sei que você tem desafios. E sei também que existem pessoas no meio que estão falando para você seguir os meus ensinamentos, mas eles mesmos não fazem isso. E diante dessa realidade, todos vão passar por uma tribulação. A tribulação, e aí é o detalhe, chega para todos. Todos nós vamos passar por essas dificuldades, esses desafios que estão no Evangelho de Jesus, na passagem sobre a grande tribulação. Ninguém vai escapar. Até mesmo os que se colocam como escolhidos. O próprio Cristo que fala isso em seu evangelho. Agora, esses que se colocam como escolhidos vão ter uma força espiritual, uma proteção espiritual para poder, no meio da tribulação, da tempestade, encontrar meios e modos para acalmá-la e para superá-la, para não passar pelo dano da segunda morte. E aí Jesus nos declara isso. Vocês então vão enfrentar essa tribulação, esse desafio. Satanás, que é a soma das maldades humanas, ou seja, que é a reunião desses pensamentos, atitudes, ideias,
motivações para destruição completa do outro, do próximo, ainda que seja um ato ilusório, porque a gente não destrói o próximo completamente, a gente não faz uma destruição completa das coisas no seu sentido absoluto de imaginar, porque Jesus, o Cristo e Deus, eles se utilizam das transformações das coisas materiais para a manutenção da vida. Por isso, a ideia de que matar o outro é destruir o outro por completo é uma falácia. Nós não fazemos isso e não temos autoridade para isso. Portanto, quando esse ato acontece, sofremos a penalidade. É o que está na primeira lei, mandamento de Deus: não matarás. Exatamente porque nós não podemos matar. A própria ideia é uma hipocrisia que nos coloca em uma penalidade, em sofrimento. E nós não queremos isso. Por isso não podemos ter essa visão ou buscar a destruição do outro. E aí o que o Cristo está nos falando aqui então? Estamos falando que vai ter a dificuldade, vai ter a tribulação. Pessoas que estão vinculadas a esse sentimento de Satanás, que é a soma das maldades humanas, ou seja, de realmente praticar o mal por quererem praticar o mal, vão atormentar. Eles vão estar lá, né, mexendo com você, vão estar lá te perturbando, trabalhando contra as suas atitudes, contra aquilo que você quer carregar, que você está ali praticando. Mas não tema. Não tema, porque é por pouco tempo. Essa perturbação, essa tribulação vai passar. Se mantenha firme na sua posição. Se mantenha forte na ideia e princípio divino que o Cristo traz. Porque também se manter forte num princípio humano é teimosia, é se manter na ignorância. O que estamos falando aqui é de se manter forte num princípio divino, num princípio que o próprio Cristo nos traz. E o maior de todos é o amor. Seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. E aí, nessa prática, veja, somente praticando o amor do Cristo é que nós seremos reconhecidos como seus discípulos. Não é só falando sobre, mas é praticando. E aí, nessa prática, nós vamos colocar a nossa alma, o nosso espírito, numa moralidade divina em que, onde quer que estejamos, as pessoas vão sentir na nossa presença, na nossa alma, essa energia divina. E a gente tem esses exemplos diários. Quantas vezes, num ambiente em que estamos, entra uma pessoa, de repente tudo muda. Todo o ambiente muda, para bom ou para ruim, os dois lados. Isso é uma questão espiritual que está vinculada ao que aquela alma carrega. Por isso que, quando nós buscamos estar nessa vibração do Cristo, o ambiente em que nós estivermos vai se manifestar o quê? O amor divino. E quando estamos juntos em nome dele, de Jesus, adivinha o que acontece? Ele mesmo fala em seu evangelho: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei entre eles. Ou seja, o próprio Jesus se faz presente. Ele mesmo se coloca à disposição de estar ali com a gente para que possamos nos proteger espiritualmente das circunstâncias do mundo e assim, por nossas práticas, ou seja, escolhas próprias, nossas ações, vamos nos colocando como escolhidos para superar, sobrepujar a tribulação, o desafio que vem ao mundo e que está no mundo também. Essa carta, ela nos mostra o valor moral e a carga espiritual de todos aqueles que se dispõem a viver segundo os princípios que Jesus traz em seu evangelho e Apocalipse. E tem muita ligação com a questão da sétima trombeta. Por quê?
porque somente aqueles que se colocaram nessa vibração e trabalharam para o reino de Deus é que estarão ali presentes neste momento de grande glória em que anunciaremos em uma só voz, em um só espírito, que finalmente tudo aquilo que acontece no mundo e que está no mundo e que representa um sofrimento sem igual, que representa uma grande tribulação em nossas vidas, passou. E agora quem reina é Deus. Quem reina é a verdade, é o amor divino, é a paz, é a solidariedade. Todos esses princípios que nos fazem olhar para o sofrimento não como algo que nos derruba, mas como algo que nos eleva e glorifica a Deus. Exatamente como foi o grande sofrimento de toda a humanidade, que foi a crucificação de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, ali foi a representação de toda a dor e sofrimento da humanidade. Mas o próprio Cristo nos mostrou que na transformação da matéria, quando o corpo passa pelo fenômeno da morte, é que aí o espírito é glorificado. É que aí nós vemos a grande glória de Deus, da vida eterna, e não enfrentamos a segunda morte. Não somos derrubados pela morte moral, mas sim exaltados em Deus por nossas próprias escolhas de estar com Ele e juntos caminhar com Cristo nessa jornada pela implementação dos seus planos divinos na Terra, pela implementação de todo o reinado de Deus, para que possamos olhar para o sofrimento de modo que ergamos as almas e não utilizemos isso para derrubá-las ainda mais. Não nos coloquemos nessa estratégia de Satanás, ou seja, da maldade, da soma das maldades humanas, para manter as almas nas condições perturbadoras que estão e que acabam contribuindo para manter o sofrimento aqui na Terra. Nós vamos sempre trabalhar pela mudança em Deus. Muita coisa que a gente pode extrair dessa passagem, tem muito mais ainda para ser discutido, obviamente, porque Jesus, como o próprio Irmão Paiva nos ensina, é uma conquista diária, ou seja, todos nós, quando passamos a estudar o seu Evangelho e Apocalipse, vamos cada vez mais extraindo lições para a nossa vida. Agora, o grande ponto aqui é observarmos as nossas ações. O que é que estamos falando, mas não estamos fazendo? E perceba, quando você fala algo que você pratica, o peso que tem em relação a algo que você não pratica. Nós podemos muito bem falar para o outro: olha, faça exercícios, é ótimo para a sua saúde. Mas você não faz. A pessoa não vai nem ouvir, não vai nem dar atenção. Agora, se você faz, se você pratica, as suas ações já vão chegar antes para aquela pessoa, que vai pensar: poxa, olha só, olha o que ele faz. E aí quando você for falar sobre para ela vai assimilar muito mais rápido, muito mais fácil e aceitar. Por quê? Porque ela vê verdade na sua expressão. Ela vê verdade na sua atitude, nas suas palavras. E entende que você está passando aquilo que você vivencia. E é isso que o Cristo nos pede. Que possamos cada vez mais observar em nossas vidas e nossas atitudes o que precisamos mudar para finalmente viver o que expressamos, o que falamos em nome dele e entendemos do seu Evangelho e do seu Apocalipse, para que a sua presença seja sempre conosco e assim, onde quer que estejamos, possamos levar Jesus aos corações. Vamos nos abrir a essa experiência, nossa mente, nosso coração, para perceber isso em nossas vidas? Vamos começar com esse exercício. Perceba a diferença que é naquilo que você fala e pratica com aquilo que você fala e não pratica
no impacto que isso causa nas outras pessoas. E eu espero que nessa percepção você possa estar mais e mais aberta a receber os ensinamentos de Jesus para a sua vida, porque Ele mesmo fala em seu Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos nós queremos estar com Deus. Viva Jesus em nossos corações para sempre.